Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Já nem sei mais aqui se é o 5 ou 6, já viramos o primeiro mês com números muito bons aqui. Tivemos o Dr. Fábio Gabas estreando com a gente no nosso podcast. Depois a gente trouxe convidados aí que, de certa forma, cada um com o seu assunto, cada um na sua área, conseguiram agregar muito na vida das pessoas. Eu recebi vários directs, vários e-mails de pessoas, seguidores aqui do canal, agradecendo, falando que ouviram palavras de motivação, que ouviram inspiração, que ouviram ensinamentos que puderam agregar na sua vida. E eu fico muito feliz porque o objetivo desse canal do YouTube é isso, é só isso. É levar informação a quem não pode chegar até um médico que tenha, né, essa formação trabalhando um pouco mais de forma preventiva. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que estão fora do país, que estão morando em outra localidade e não conseguem acesso a uma consulta. Então, claro, hoje a gente tem aí também a opção da consulta online, enfim, mas até mesmo para os meus pacientes que me procuram, que fazem a consulta comigo, eu encontro uma dificuldade imensa em dar toda a informação que eles precisam ter para modular o seu processo de envelhecimento. Então, a ideia desse canal do YouTube é só essa, é levar informação a quem precisa. Bom, temos números bons? Temos o vídeo aí com o Dr. Fábio, que foi o nosso primeiro vídeo, né? Primeiro podcast, já passou dos 40 mil em pouco tempo. Isso é bom, Samuel? E não é, né? Por quê? Porque eu estou aqui, eu criei esse projeto esperando muito mais. Só que, para que a gente consiga mais números, eu preciso que você compartilhe esses podcasts com os amigos, com a família, coloca naquele grupo de WhatsApp. Quanto mais você curtir e escrever um comentário abaixo, mais esse vídeo vai ser valorizado pelo YouTube e vai ser entregue para mais e mais pessoas. Vamos lá. Eu quero que esse aqui, em um ano, seja o maior podcast de saúde do Brasil e, para isso, eu preciso de você, o nosso seguidor. Bom, com que roupa eu estou aqui hoje? Qual é a cor da camiseta que eu escolhi para esse podcast? Olha aqui, ó. Estou vestindo rosa e estamos no mês de outubro. E aí, a mensagem aí subliminar fez você imaginar quem é que eu trouxe aqui hoje para conversar? Bom, já não é de agora, já não é, nem sei, daqui a pouco nós vamos até descobrir há quanto tempo que existe essa campanha, porque eu confesso que eu não sei essa campanha Outubro Rosa, quanto tempo ela existe, há quanto tempo que as mulheres entendem, então, que no Outubro Rosa é o mês dos cuidados com o câncer da mulher, mas percebo que ainda existem ideias distorcidas em relação a isso. Então, por isso que hoje eu trouxe aqui para conversar com vocês, para explicar, trazer informação, a doutora Michele Spader, ginecologista da equipe da minha clínica aqui de Porto Alegre. Hoje a gente não pode mais te apresentar assim, né? Só ginecologista, tem que falar ginecologista integrativa, né? Claro. Fica mais bonito falar assim, por quê? Porque senão parece que você olha apenas para o órgão feminino da mulher e esquece que ela tem tireoide, que ela tem osso, coração, colesterol, cérebro, né? E isso é a coisa mais bonita da tua forma de trabalhar com os pacientes, é essa tua visão global, integrativa, e é por isso que você me conquistou e hoje faz parte da equipe, né, de profissionais que trabalha na minha clínica. Bom, Michele, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a ginecologia, né? Essa especialidade e o bônus e o ônus, né? Porque quando a gente fala em um médico especialista, a gente tem toda a parte boa que a especialidade traz e a parte ruim, né? Porque a parte boa é que esse médico ele tem uma expertise em cima de alguma doença, né? Um especialista em coração, um especialista em cérebro, em aparelho reprodutor feminino, mas ao mesmo tempo
muitas vezes ele acaba esquecendo de olhar o corpo inteiro e ele acaba então focando só naquele órgão, nas patologias daquele órgão e esquecendo que o ser humano ele é um ser complexo, completo e integrado, né? E que quando você mexe num lado, você estraga o outro, você tem que estar sempre olhando o corpo com essa visão mais integrativa. Então, assim, eu começo meus podcasts apresentando não, pedindo que os meus convidados se apresentem. E dentro da apresentação, agora, para a gente conhecer quem é a Michele, fala um pouquinho eu quero saber primeiro por que você escolheu fazer medicina. O que te motivou a um dia acordar e falar, mamãe, eu quero ser médica? Segundo, o que te motivou a escolher a ginecologia? E terceiro, o que fez com que um dia você decidisse olhar a tua paciente mulher com essa visão mais integrativa? Inclusive, assim, eu tenho conhecido, as pessoas que eu trouxe até agora para o podcast são tudo amigo. Então eu achava que eu sabia da vida deles. E aqui foram revelações, histórias. Ontem eu fiz um podcast aqui gravando com o Otto, descobri que ele teve uma videolocadora, com o Ipe aqui, quando gravei com ele também me trouxe inspirações de como que ele começou a cozinhar, coisas que eu não sabia. Então agora eu quero aqui conhecer um pouco da tua vida e você sinta-se aí em casa, recebida por todos esses milhares de pessoas que nos prestigiam, e o espaço é seu. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar fazendo parte desse podcast, que vai ser um sucesso dentro de um ano. Já é um sucesso. Já está sendo, né? Vai ser mais. Mais sucesso. Então, olá, pessoal. Eu me chamo Michele. Bom, não me lembro de quando eu decidi ser médica. Não? Me lembro a vida inteira. Então foi quando nasceu? Quando eu nasci. Quando viu a enfermeira lá te segurando no parto? Primeiro eu queria ser uma moça. Olha aí, ó. Eu digo que eu descubro bem pequenininha, mas toda menina da minha época queria ser uma moça. Era bonito, né? Era bonito. Imagina mal, eu nunca tinha andado de avião, tinha que ser uma moça. Enfim, fui fazer faculdade aos 16 anos, eu entrei na faculdade. Tive toda a visão da faculdade como uma médica tradicional, olhando órgãos, e eu pensava já lá, meu Deus, eu não consigo escolher, eu gostava muito de operar. O que eu posso fazer que um dia eu consiga não fazer só cirurgia, que eu gosto tanto de cirurgia? Então veio a ginecologia. Não era uma paixão de partos, porque eu adorava partos, gostava, mas enfim, era para ter todas as áreas na minha mão, podendo ser cirurgiã. Fiz minha residência médica de 3 anos no Hospital Conceição, que é muito cirúrgico, é onde a gente tem muito movimento, muita patologia, trata muita gente. Acabei a residência. Daí eu já era apaixonada pela ginecologia, trabalhava muito, nós tínhamos uma carga horária que hoje nem se pensa em acadêmicos e residentes terem essa carga horária que a gente tinha. Era desumano. Desumano. Daí acabei lá, com que idade? 23 anos, a residência, não. Errou. 25. 25. A residência, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu preciso ajudar essas mulheres diferente do que as outras pessoas. E fui fazer oncologia ginecológica. Fiz uma prova na Santa Casa e fiz um ano de pós-graduação de oncologia ginecológica para tratar ovário, útero, câncer de colo de útero, câncer de ovário, de endométrio. Me diziam, Michele, isso não é muito pesado? É muito pesado, mas eu acho que essas mulheres precisam de mim. Precisam que alguém olhe para elas com um olhar diferente, que entenda e que explique, que trate diferente. Então, fui lá, virei preceptora da residência durante 10 anos. Trabalhei no Centro de Prevenção de Câncer, fiz meu mestrado, meu filho nasceu, e disse, bom, não posso mais operar todo esse tempo, não posso mais me dedicar a tudo isso. E desde que eu comecei a ter consultório, comecei a ter essa coisa integrativa da mulher sem conhecer, olhar ela como um todo. Eu disse assim, a ginecologista é a clínica da mulher, tem que olhar como um todo, sem conhecimento da medicina integrativa. Mas era uma coisa que chamava a atenção das minhas pacientes. Isso, eu larguei a cirurgia e fiquei no consultório até que um dia eu fui fazer uma pós-graduação de medicina integrativa. Juntei a ginecologia e já estou aí há 5 anos enxergando a mulher mais inteira do que eu já enxergava, do que né? Nunca. Mais inteira do que nunca. Juntando as pontas. Entendendo o porquê.
Eu tentava administrar a vida delas, mandava para o clínico, mandava para o cardiologista, mas sem entender o porquê do porquê. Na minha primeira aula que teve ortomolecular, que falaram em radical livre, eu dizia, meu Deus, isso existe? São todas as pacientes com estresse oxidativo, 99%. Como é que pode isso? Faz ação nisso, isso interfere nisso, se não tem isso, não vai ter aquilo. Eu saí daquela aula exausta, exaurida e muito feliz. Te entendo. Lembro da minha primeira aula com o Dr. Efraim Osler de Radical Livre. Lembro. Eu saí de lá e pensei assim, eu não entendi nada, mas eu entendi que tem alguma coisa que eu preciso entender. Que eu preciso estudar. Que eu preciso saber disso aí. Não entendi nada, mas faz sentido. As coisas se encaixam. Exatamente. Então essa é a tua breve história, resumida. Resumidíssima. Muito bem. Gostei do que você falou. Você fez uma especialização aí na parte oncológica. E o nosso objetivo do podcast de hoje é justamente falar sobre a parte do câncer da mulher, que é algo que nunca se viu tanto, né? A cada década que passa, os números aumentam. E se a gente fizer uma estatística de analisar assim, tá aumentando porque aumenta a população. Não é na mesma proporção que aumenta a população, né? E, como eu bem disse aqui começando, o nosso podcast, a gente tem este mês de outubro como um mês que ele é dedicado a campanhas, a avaliações, né? Onde a mulher ela lembra, porque a mulher moderna ela saiu de casa, ela está trabalhando, ela assumiu cargos, eu acho tudo muito lindo, mas o que acontece? Ela esquece dela mesmo, muitas vezes, né? Por quê? Porque ela está de reunião em reunião, meta para cumprir. E aí, quando chega outubro, ela fala, ai, meu Deus do céu, eu acho que já faz um ano que eu não cuido de mim, que eu não vou no médico, eu não faço meus exames e tal. Então, o mês de outubro ele fica como uma mensagem para que as mulheres lembrem do que elas precisam fazer, né? E aí a gente vai também discutir aqui se essa mensagem ela é uma mensagem tão verídica ou não, mas há quanto tempo, você sabe quanto tempo o Outubro Rosa existe? O objetivo do Outubro Rosa é exatamente difundir informação sobre câncer de mama, inicialmente. Mama? Começou com mama? Começou com câncer de mama. Não é câncer da mulher? Da mulher, não. Não sabia. Começou com câncer de mama para difundir informações e levar conhecimento às mulheres, facilitando o acesso aos exames. Ponto. Acaba que na vida da gente a gente lembra isso. Outubro Rosa, ai meu Deus, eu tenho que marcar minha mamografia. Uhum. Tá? Isso é prevenção secundária, tu ter a doença e fazer o diagnóstico. Né, que na nossa visão não nos serve. A gente precisa disso também, né? Mas precisa lá da prevenção primária. Vamos lá. Você está soltando isso muito aleatório, como se... Para tudo e volta. Porque o que você falou aqui é uma coisa tão óbvia, mas a paciente que está em casa assistindo, ela parou e pensou agora assim, como assim? Secundário? Tá. Vamos falar sobre... Isso, o cerne do podcast aqui de hoje é justamente a gente diferenciar o que é uma prevenção primária e secundária. Porque quando a gente pergunta para as mulheres, você faz prevenção? Você faz alguma coisa para prevenir o câncer? Todo ano. Faço, todo ano. Eu vou na médica e faço a minha prevenção. Com a pandemia eu fiquei 2 anos sem fazer. Isso que eu não preveni, exatamente. Então vai lá, explica isso. Mas vamos fazer um suspense antes, vamos voltar para a pergunta anterior. Outubro Rosa começou em 1990, em Nova York. Uma portadora de câncer de mama e sua irmã propuseram isso, e uma faleceu. E a irmã, que depois, mais tarde, foi ter câncer de mama, fez um instituto, em 1990, para promover o Outubro Rosa, criaram um símbolo do lacinho cor-de-rosa, e assim começou as promoções para o conhecimento das pessoas. 32 anos. E lá se sabia menos, tinha menos mídia, menos acesso, né? E o INCA, aqui no Brasil, desde 2010, faz parte dessa programação e anualmente faz propaganda. Agora se inclui o câncer de colo de útero, recentemente, o INCA incluiu na propaganda, né? Câncer de mama, falar em câncer de mama e em câncer de colo, apesar de na mídia a gente não escutar. Escuta-se de mama. Então não é o câncer da mulher, né? É o câncer de mama
e de colo de útero agora. Por que esses, né? O câncer de mama é o câncer mais frequente da mulher no Brasil e no mundo. O segundo é cólon e reto, que também poderia estar incluído aí. E terceiro, o câncer de colo de útero, que entrou agora na propaganda do Outubro Rosa. Tá, vamos voltar então para o primário. Volta por quê? Deixa eu até trazer a minha indignação aqui sobre isso, né? 99,9% das pessoas eu digo pacientes, têm uma distorção do que é medicina preventiva. Eles não entendem o que é. Eles não entendem porque nunca foi apresentado para eles, né? Eu costumo dizer assim, quando você não conhece algo para poder comparar, você tem um conhecimento limitado, você não compara com alguma coisa maior. Então você acha que está tudo certo, que a tua vida está tudo certo. Isso é com tudo, né? Você nunca dirigiu um carro 2.0 e o teu 1.0, você acha que 1.0 é tudo de bom, né? Se você, por acaso, ganha R$5.000 por mês, você não sabe como é ganhar 10, como é que você vai comparar as coisas, entende? E dentro da medicina, o paciente foi doutrinado a acreditar que prevenção é fazer exames anuais, né? Check-ups anuais. E quando eu puxo o tapete do paciente, que é quase... Eu vejo a cara deles. Quando eu apresento para eles uma medicina realmente preventiva, eles me olham com a mesma cara que alguém que recebeu a notícia assim, você é adotado. A pessoa para tudo, fala, meu Deus, agora já não sei mais nada da vida, sou adotado. É quase isso, né? Porque a pessoa se depara que ela foi enganada durante a vida inteira, onde ela foi no médico e fez exames achando que aquilo ali é medicina preventiva. Isso é, doutora, medicina preventiva? Não, não é. Então explica para nós o que é. Bom, a prevenção primária e prevenção secundária. Então a prevenção primária vai se confundir aqui com a medicina integrativa, com a medicina preventiva. Né? O que é prevenção primária? Evitar de ter uma doença. Isso Ótimo. é a prevenção primária. Isso é o que deveria ser feito no Outubro Rosa, né? Evitar que um dia chegue ao diagnóstico. Chegue a ter a doença. Exatamente. Não o diagnóstico. Exatamente. Que chegue a descobrir através... É não ter uma doença. Né? Então tem que descobrir através de uma cartinha lá que agora não deu mais negativo para as células neoplásicas, e sim positivo para a célula neoplásica. Né? Então a prevenção primária é o que a gente faz todos os dias da nossa vida. Prevenção secundária é o diagnóstico precoce. É lá onde eu vou fazer a mamografia uma vez por ano e vou fazer o diagnóstico mais precoce possível. Sim, tem o seu valor. É ótimo, é fundamental. Tem o seu valor, mas não pode ser o nosso alicerce, a nossa base de medicina, né? A base tem que estar aqui, eu tenho que tentar evitar ter. O câncer de mama, o fator de risco principal do câncer de mama é nascer mulher e envelhecer. Número 1. Né? Todas nós estamos sujeitas a isso. Agora, o que a gente vai fazer para mediar esse risco é a prevenção primária. Que é o que deveria ser feito. É o que está começando a se entender. Nós já entendemos, mas que as pessoas, enfim, estão começando a entender que é onde elas devem olhar. Que eu acho, pelo que está escrito na literatura, que seria a proposta do Outubro Rosa. Mas, na prática, o que a gente acaba vendo? Disponibilização de exames de imagem para lembrar a pessoa que ela tem que fazer a mamografia. Aí tem que ir ao médico no mês de outubro. As clínicas de radiologia ficam enlouquecidas, e os ginecologistas também, porque as pacientes lembram que elas têm que marcar uma consulta e o exame anual. E se marcar para novembro, é capaz de elas esquecerem e nem ir mais na consulta. E se mudar o ano... Aí não vai mais. Não, tu não imagina, é muito grave. Antes de acabar o ano, elas têm que fazer. Ah, entendi. Tem que fazer, ficam enlouquecidas. Tem que ser até o dia 31 de dezembro. Então depois, meu Deus, eu estou negligenciando a minha saúde. Isso não é uma coisa que cabe só para a mulher, né? A gente vê isso também com homens, né? Os homens acham que o exame de próstata é preventivo. Uhum. Né? Um exame que é importante como diagnóstico precoce, mas também existe uma prevenção primária
que é muito superior, né? Muito mais inteligente e deveria ser muito mais aplicada. Sabe o que eu acho incrível? É que tudo bem, até aqui, as pessoas que estão assistindo, até porventura, entenderam. Falaram, olha, faz até algum sentido isso aí que esses dois loucos estão falando, né? Que detectar precocemente uma doença não é uma prevenção primária, é secundária. Só que quando a gente efetivamente fala para o paciente, então, que ele deve cuidar de forma primária, de forma preventiva, desculpa, ele fala, ai, que legal, mas o que se faz? Né? As pessoas não têm o conhecimento adequado a como prevenir uma doença. Só que elas não têm porque não pensam. Porque o conhecimento para prevenir uma doença ele é óbvio, ele é básico, né? É aquilo que a gente ouve todos os dias quando a gente escuta assim, hábitos saudáveis de vida. Exatamente. Né? Só que, mas isso é muito vago. Me fala o que é hábito saudável de vida. Se a gente perguntar isso para uma pessoa que nem escolaridade tem, ele vai saber responder, porque é básico. Mas também, ao mesmo tempo, já entendi que tudo que é básico, as pessoas meio que desprezam, assim, porque, mas isso é tão básico, né? Me dá alguma coisa melhor para eu fazer. E a gente analisa dentro do próprio consultório, eu não sei a tua experiência, mas você está na mesma clínica que eu, acredito que seja a mesma que a minha, que as pessoas que nos procuram têm um nível de escolaridade superior, são pessoas com formação, com graduação, e elas não aplicam na vida delas o que elas precisariam via de regra, assim, né? Um que outro que chega ali já e fala, não, olha, eu só estou vindo aqui para ver se tudo que eu fiz está bom e se tem mais alguma coisa para fazer. Mas a maioria não pratica atividade física de forma correta, não ingere a quantidade de água que precisa, a composição corporal não está adequada para a saúde, e a parte que diferencia o teu trabalho é o tempo de consulta, né? Porque você fica muito tempo com a tua consulta, com o paciente na tua consulta, quando na verdade a média de uma consulta ginecológica é 20 minutos, eu acho, né? 15, 20 minutos. Existe como em 15, 20 minutos você ensinar uma paciente a ter saúde? Eu nem consigo escutar o básico dela. É muito difícil, né? E hoje você, com esse tempo de consulta alongado, o que é que você... o nosso consultório não fica tão perto, então eu não consigo Não consegue me escutar? ouvir. Como é uma consulta contigo? O que você aborda? O que você conversa com a tua paciente? Bom, inicialmente eu pergunto a queixa dela, as reclamações dela, pergunto a história da vida dela, se é casada, se tem filhos, os hábitos, formação escolar, atividade física, friso muito na atividade física, alimentação. Ela diz, como bem. O que é como bem dá comer medo. bem? Faço atividade física, o que tu faz? Né? Como bem? Tá, me explica. Eu vejo que tá bem gordinha. Mas, doutora, eu como bem. Então me diz, no teu café da manhã, o que tu come? E assim vamos. Como dorme, como funciona o intestino, vacinas da vida, últimas revisões ginecológicas, problemas, doenças. É um confessionário da vida toda. E as pacientes, elas, por você ser mulher, né, elas se abrem muito com você em relação à parte emocional delas, casamento, estão felizes. Sei até do papagaio, se tem papagaio, se não tem papagaio, do cachorro. Eu tô perguntando porque eu vejo ela saindo do teu consultório eventualmente com a maquiagem toda borrada e um lencinho na mão. Muito choro lá dentro. Eu tenho um paciente que já chegou e me disse assim, eu vim aqui hoje, mas eu jurei que hoje eu não ia chorar. Porque... Eu disse, por que será? O que eu faço, né? Acho que elas chegam lá e têm vontade de me contar as coisas boas e as coisas ruins, né? Você é uma boa psicóloga. Boa psicóloga. Médica talvez, mas boa psicóloga sim. Porque é um momento, né? A ginecologista, principalmente quando ela é mulher, que existe essa identificação, né? Eu acho que é o momento que a paciente, ela bota pra fora, ela tem essa vontade de desabafar. E são relações longas, né? A mulher te escolhe a ginecologista e... Pra sempre. Se tudo correr bem,
É para sempre. Bom, a gente está aqui falando também um pouco superficialmente sobre os pilares da longevidade e da prevenção, né? Que uma coisa está ligada à outra, né? O que previne doença é a mesma coisa que te faz viver mais. E aí entra uma questão muito polêmica e muito mal interpretada, que é a tal da reposição hormonal associada ao câncer de mama, né? Na cabeça das mulheres que eu converso, eu percebo que elas têm uma estatística própria delas, que é assim, elas acreditam que a cada 100 mulheres que repõem hormônio na menopausa, 101 tem câncer. É mais ou menos assim, né? Porque elas acham que todas vão ter, e mais a vizinha que é vizinha de quem está repondo vai ter também o câncer. Então, 101. Existe um medo, né, muito associado. Eu entendo esse medo. É um medo que vem desde uma época em que a gente botava xixi de égua nas pacientes, né? E aí, obviamente, aumentava o risco de câncer. Mas, assim, aí eu estou falando até da própria ignorância das pacientes, né? Da falta de informação. Ignorância fica uma palavra feia. Das pacientes. Mas aí eu vou te perguntar aqui como gineco, que tem uma coisa que eu tento entender e eu não consegui até hoje, que é a visão do ginecologista, que é assim, é uma coisa que para mim é um pouco conflitante, tá? E claro, não é uma visão conversando com os ginecologistas, é o que eu ouço das minhas pacientes que elas falam que o ginecologista delas falou. Então elas me contam que o ginecologista delas fala assim, ó, que enquanto a mulher produz hormônios, que ela tem idade fértil e ela produz hormônios naturalmente, hormônios naturais, perfeitos, maravilhosos, em equilíbrio, nessa idade ela deve tomar hormônio sintético, que ela tem que tomar. Por quê? Para o ciclo ficar reguladinho, para tratar a espinha, sei lá para que mais, né? Então, assim, ela começa aos 15 e até os 48, 50, ela tem que tomar hormônio sintético, mesmo sabendo que o corpo dela produz hormônio. Aí, quando ela entra na menopausa e os hormônios abandonam ela, aí ela não pode. A partir desse momento, ela não pode, que ela vai morrer, que ela vai furar o pneu do carro, o marido vai se separar, vai ter doença, tudo na vida dela vai acontecer por conta do hormônio. Você consegue me explicar isso? Tem lógica isso? Porque até hoje eu não consegui entender. É meio conflitante para o que eu estudo de fisiologia. É aí que tá a fisiologia. Fisiologia. A fisiologia. A medicina tradicional não estuda muito a fisiologia, né? Não a medicina integrativa, a gente estuda muito pouco. Eu estudei muito pouco isso na minha vida no passado. Na minha residência eu aprendi que a menina tem acne, que ela tem cólica, ela tem que tomar anticoncepcional. Por quê? O que acontece? Ninguém nunca parou para pensar muito isso, né? E quanto ao hormônio da menopausa, lá em 2002, a história do hormônio da menopausa começou em 2000. Antes disso, se usava muita reposição hormonal sintética. Que as mulheres faziam, não tinham medo, era tibolona, o boom da tibolona, uma delícia a tibolona, todo mundo usou. Em 2002, surgiu um estudo, que foi o WHI, que utilizou mulheres mais idosas como participantes, o hormônio conjugado da égua e da urina da égua, como estradiol, e a progesterona sintética, uma progestina. Em 2002, saiu o estudo que nos disse: parem, as mulheres morrem de câncer de mama e de doença cardíaca. Então, aí começou, foi onde afundou, onde começou Caiu o erro. por terra tudo. Agora, muitos anos depois, o próprio WHI, o próprio estudo, se retratou, saíram outros estudos, só que esse não foi tão divulgado, né? Porque não foi interessante essa divulgação. Que as mulheres, mesmo tomando, as mulheres sem útero, mesmo tomando aquele hormônio ruim do xixi da égua, não tem aumento da mortalidade por câncer de mama, nem por doença cardíaca. As que não têm útero. As que não têm útero e usando aquele hormônio. Daí, quando tu incluía a progesterona nas que tinham útero, esse é um outro erro, né? Só quem tem útero usa progesterona. Daí sim, aumentava a mortalidade de câncer de mama.
e doença cardíaca. Então, primeira coisa, o grande vilão da história é a progesterona sintética. Tá? E retrataram, e depois teve mais estudos, que hormônios, então, podem não aumentar a mortalidade, e depois foram surgindo os hormônios isomoleculares e os bioidênticos, que é recente, porém não tão recente, né? Mais de 10 anos, tem pesquisas e tem no mercado, mais de 20 anos. Mais de 20 anos já. Que tem pronto para vender na farmácia, não precisa ser uma coisa, é uma coisa química que fazem lá e me dão para usar, Sim. né? Não tem na farmácia também. Dá até para pegar prontinho. E daí surgiram os nossos novos estudos que dizem que, inclusive, pode ser reduzida a mortalidade, não a mortalidade, a incidência por câncer de mama com o uso de hormônio bioidêntico. Tanto deixar a mulher da mesma maneira que ela era antes pode reduzir a incidência de câncer de mama. Porque tem toda a lógica, uma vez que a gente pensa que as mulheres, enquanto têm seus hormônios muito bem, elas têm menos câncer do que quando a mulher perde os seus hormônios. Nossa. Então, existe um fator protetivo. O hormônio protege contra o câncer. Protege. E o hormônio sintético, a pílula anticoncepcional, é o mesmo fundamento. Os estudos estão aí, estão sendo mostrados, e lá a gente não estuda. O médico integrativo estuda e vê isso. Eu digo para minhas pacientes às vezes, mas fulano falou assim, bom, a informação está igual hoje para todo mundo. Tá na internet, Ninguém domina a informação, né? É só a gente médico, até o paciente às vezes consegue estudar muita coisa, né? A gente consegue estudar muita coisa. E a indústria farmacêutica é muito forte, né? A gente já na residência médica tem um representante do laboratório te dizendo, esta pílula é muito boa. Ela é melhor para isso, para aquilo. Daqui um pouco vem o outro e lança o outro. E é muito bom. E eles vêm, até hoje, agora eles não tentam mais vir tanto. Atrás de você. Porque eles chegam assim, tu não me dá, porque não adianta tu me falar, porque eu não vou prescrever. Eu não caio mais nessa. E tanto o hormônio sintético, do tratamento da menopausa, como o hormônio. E tem estudos dizendo que a pílula anticoncepcional aumenta a incidência do câncer de mama. Dia 7 de dezembro de 2017 foi publicado o maior artigo dinamarquês, aquele artigo dinamarquês, foi publicado na New England, mostrando 28% mais risco de câncer de mama em mulheres que foram acompanhadas em 15 anos usuárias de método contraceptivo. Então, assim, não é um estudo de pouco tempo, 15 anos, avaliando mulheres de 15 a 49 anos de idade, e uma população imensa, uma amostra muito grande, e quem não leu, eu acho que ninguém leu. Não. Acho que não leram esse estudo. Acho que ele ficou restrito. Poucas pessoas, 10 pessoas no mundo podiam ler. Tá lá, New England, é só procurar. Dia 7 de dezembro de 2017. Decorei essa data, porque eu tive que mostrar esse estudo para tanta gente que falava assim, não, mas o meu médico falou que em time que tá ganhando não se mexe, que se eu não tive câncer até agora, é para eu continuar com a pílula. Eu falei, como assim, minha filha? Não existe isso, o time que tá ganhando não se mexe, né? Quando o assunto é o uso de um medicamento, né? E isso é uma outra coisa um pouco conflitante, porque assim, a gente faz... Pessoal, aqui tudo é ao vivo e não tem pauta, assim, tá? Então, eu vou fazendo umas perguntas que eu vou provocando meus convidados, deixo eles nervosos. Eu vou te provocar agora aqui, tá? A gente não combinou isso, mas eu quero te fazer 2 perguntas para ver se eu também tô errado em algo que eu penso muito, que é o seguinte. Se eu perguntar para você, qual é a função do médico na sociedade? Como é que você me define assim, mas em poucas palavras, sem filosofar, a função do médico na sociedade? A que é ou a que deveria ser? Não, ao que deveria ser. Para que o médico ele deveria existir na sociedade? Rapidamente, o que está na tua cabeça, eu sei que já tem a resposta aí. Deveria ser para trazer essas informações e conduzir da melhor forma possível a vida dos pacientes. Tá, orientar. Resume mais. Assim, função do médico. Ele é o cara que... Dá o remédio? Não, o que deveria ser. Não o que é, o que deveria ser. Que orienta. Tá, eu vou melhorar. Eu vou fazer romantizar, na minha opinião. Eu vou cair sempre.
é quem deveria promover saúde. Promover saúde. Concorda comigo? Claro. Que Orientar. é o que você falou, orientar, tá perfeito. Mas assim, né? Orientar para que forma a promover saúde. Falar se o médico é quem trata a doença, olha, também tem que tratar, mas isso não pode ser a função primordial dele. Ele tem que promover saúde o máximo possível e se esse paciente, por um motivo, adoecer, ele vai tratar. Porque se eu falar assim, a função do médico é tratar a doença, é igual a falar, a função do dentista é arrancar dente. E não é. É promover a saúde da boca, se precisar, ele arranca o dente. Tá. Primeiro, então, vamos lá. Pontuando. Função do médico, promover saúde. Remédio. Para quem, como profissional médico, para quem eu posso prescrever um remédio? Para quem que eu prescreveria ou deveria prescrever um remédio? O óbvio. O que tiver na cabeça? Para quem tem doença. Para quem tem doença. Muito bem. Tem alguma lógica eu prescrever remédio para uma pessoa extremamente saudável? Não. Nenhuma. Pronto. Então a gente já tem aqui 2 definições. Médico promove saúde e remédio é prescrito para doente. Aí como é que funciona uma consulta? Primeira consulta ginecológica de uma menina de 15 anos, que a mãe pega pela mão, leva para um consultório ginecológico e chega lá e a médica fala assim, médica, hein? Médica, que a gente já definiu, que é quem promove saúde. Aí a médica olha, analisa e fala assim, mamãe, essa criança tá ótima, tá saudável, tá tudo bem com ela, e mesmo assim eu vou prescrever um remédio. Peraí, aí vem o conflito. Prescrever remédio para alguém saudável e a mãe não questiona. Ela não pergunta, mas como assim, doutora? Mas por quanto tempo? Se ela perguntasse, a médica ia dizer, por uns 30, 35 anos. Quê? Eu vou tomar remédio 35... mas por quê? Para regular o ciclo. Sei lá, vai ter alguma desculpa, né? Mas a mãe acha bom também, porque a filha não vai Não engravidar. vai engravidar, é lógico. É tudo muito conveniente, né? Muito conveniente. Aí, o que eu acabei de fazer? Um profissional da área da saúde, um médico que deveria promover saúde, pega uma criança saudável, prescreve um remédio que pode aumentar a doença. Que doenças? Câncer de mama, trombose, infarto, AVC, sarcopenia, osteopenia, hipotireoidismo, infertilidade. Tem mais alguma que eu não falei? Chega, né? Libido cai, celulite aparece. É estranho. É uma conduta estranha, né? E por que acontece isso tudo? Porque o que acontece o quê? Essa falta de libido, não ganha músculo. Eu acho que é azar. É azar. Acho que elas tomam e passam a ser azarada, né? Deve ser por isso. Sabe o que é isso? Sabe que elas não sabem? Que bloqueia os hormônios todos que elas têm. Elas não sabem. Elas não sabem. Que elas deixam de ter testosterona. Uma menopausa química. Uma menopausa química. Deixam de ter testosterona, que é importante para a função cardíaca, para a função óssea, para a libido, para o ganho de massa muscular, para a energia, para a disposição. Cognição, raciocínio, tomada de decisões, antidepressivo. E bloqueia estradiol, que também é importante para o osso, para o coração, progesterona, que é importante para o cérebro, bloqueia e faz uma menopausa química. Elas não sabem. Sabe que eu defendo que a maior causa de doença no mundo é a falta de informação. Defendo isso veementemente, por isso do canal no YouTube, levando informação para as pessoas e tal. O pessoal aqui da produção tá me cobrando, eu sou péssimo em parar o podcast. Quando eu engato aqui, a gente tem aí, convidar você para conhecer as camisetas que nós lançamos aqui do canal do YouTube, que são camisetas que ajudam instituições, tá? Parte da verba é destinada para instituições. E agora, no mês de outubro, dá para a gente escolher uma instituição relacionado ao câncer? Dá? Pode ser? Então tá. Então, o que vender aqui no mês de outubro, a gente vai escolher. Você escolhe, Michele. Você vai destinar aí uma entidade que faz algum trabalho bacana com mulheres, tá? E a gente vai acabar ajudando. Pena que a gente não fez uma camiseta, aquela do... Até o símbolo... Ainda existe aquele símbolo do câncer de mama, que é o alvo? Ainda usa aquele símbolo? Que foi moda, né? Teve um tempo, nunca mais vi ninguém, agora é só o lacinho. É só o lacinho. Tinha que ter feito aí, Adriano. Tinha que ter feito uma camiseta. Perdemos o time, Agora vamos pensar pro Novembro Azul. De repente aí, a gente faz... Botar o quê?
Vou botar o quê na camiseta? Não pode nada de sacanagem, Adriano. Máximo um lacinho azul aí, tá? Já tá me olhando com um cara aí, meio preocupado. O que nós vamos colocar nessa camiseta? Bom, Michele, seguinte, vamos falar um pouquinho então sobre esse medo da reposição hormonal na menopausa, tá? E se isso é algo que as mulheres têm que ter esse temor todo, porque assim, eu tenho já salvo na página do meu computador o site do INCA. Eu abro lá o site do INCA, porque quando eu falo para a mulher, ela chega ali, está na menopausa, entrando na menopausa, eu falo, então, vamos começar a reposição? Está na hora de começar a reposição. E ela fala, não, porque não posso, porque isso, porque aquilo, porque a prima da tia da minha irmã, ela teve câncer. Eu falo, mas qual é a relação que você está fazendo do hormônio com câncer? Não, porque eu sempre ouvi dizer que é isso, né? Aí o que eu faço? Eu abro a página do INCA e mostro ali. Então, nós tem uma fotinho? Tem a fotinho aí? Mostrar, então, eu mostro para a paciente uma foto. Aqui, ó. Essa foto, ela foi tirada do INCA, do site do INCA. Tá lá, pequenininho. Quem quiser ver. Tá aqui, ó. No cantinho ali, ó. O que a gente tem, então, nessa foto? Aí, num lado, muito pouco pesado, né? Lá em cima, a gente tem a parte genética, tá? A parte genética lá em cima. E aqui embaixo... Com 10 a 20%. 10 a 20%, que na verdade até os estudos mostram que nem é tudo isso, né? É menos que isso. É 10, no máximo 15%. E aqui embaixo, extremamente mais pesando, a gente tem o quê? Hábitos de vida. Olha ali, ó. Agrotóxicos, alimentação, exposição excessiva ao sol, bebida alcoólica, uma balança ali bem pesada, ó, sobrepeso. Nós temos ali representando um cigarro, ali, um narguile, né? Coisas, vícios, né? E as pessoas, elas acham ainda que elas têm um câncer porque elas foram, sei lá, sorteadas na vida, porque a genética, né? Ah, tive um câncer porque minha tataravó teve um câncer também. Tá aí, ó, o INCA tá trazendo essa informação. Como é que você aborda isso com as tuas pacientes? Como é que você explica para elas realmente entendem isso? Me conta um pouco da tua experiência de consultório sobre isso. Eu, primeiramente, explico essa questão dos estudos, do que a gente tem de estudo científico relacionado a isso e do medo do hormônio. Segundo, explico isso, que os fatores de riscos para câncer de mama ou ginecológico são muito mais ambientais do que genéticos. Sim, para a mama, para alguns cânceres, tem a questão genética, sim, que é menos de 20%. E o restante é todos esses fatores ambientais, alimentação, exposição, enfim. E as pacientes que têm muito medo dessa questão genética, eu tenho pedido para ir a um geneticista e fazer um mapeamento genético. Porque eu digo assim, é tão importante para ti usar o hormônio por todos os outros benefícios que o teu medo é tão grande que eu não tenho coragem de te dar, apesar de acreditar que será bom. E faça, então, um exame genético. Bom, tendo um exame genético positivo, a gente vai pensar diferente na reposição hormonal. E não é contraindicação absoluta, né? Não é, né? Porque ela não é porque ela tem mutação de BRCA1, BRCA2 ou qualquer gene desse, e usar o hormônio que ela vai ter. Mesmo assim, o risco ainda nem é muito grande, né? Nem é muito grande. Mas, enfim, a chance dela não ter e aparecer lá e ela ficar mais tranquila... Nossa, aí para ela é salvação, libertação. O que não exclui ela fazer o básico, né? Alimentação, sim, exercício físico, até porque se não fizer isso, não pode usar hormônio, né? Não deve. Exatamente, não merece. Não merece. E o Dutch Test, que você tem usado bastante? Explica um pouquinho para as pessoas como é esse exame. Dutch Test é um exame que eu estou completamente apaixonada. Eu percebi que você está em love com o Dutch Test. Eu estou completamente apaixonada. O Dutch Test é um exame de urina seca. Tá? Ele foi inventado e é feito nos Estados Unidos há mais de 10 anos. No Brasil tem há 1 ano. Tá, recém-nasceu. Recém-nasceu. E eu tenho estudado muito ele, estou cada vez mais apaixonada, porque o que ele nos mostra? Nos mostra os metabólitos urinários dos hormônios também. Vamos falar da parte hormonal. O sangue me mostra o que está circulando de estradiol, testosterona, progesterona e outros hormônios femininos, né?
o DHEA, que é da adrenal. Mas a base dele é progesterona, testosterona e estradiol. Nos mostra um valor, aí mostra o FSH para dizer que a paciente sabe o FSH, se está na menopausa, se não está, né? Mas que não é hormônio. O Dutch test mostra os metabólitos urinários. O estradiol pode virar estriol, manter estradiol e virar estrona. A estrona tem relação com câncer de mama. Ali no Dutch test me mostra a porcentagem de cada estrona. Nós temos 3 estronas. Uma delas aumenta o risco de câncer de mama, outras 2 são boas. Então, o Dutch test me mostra isso, todo esse metabólito, como o meu organismo vai direcionar. Tu vai ter um estradiol igual ao meu e vai ter X estrona, Y estrona, porque nós temos enzimas e mecanismos diferentes. Cada fígado é um fígado, né? E o exame me mostra se eu estou metilando adequadamente, se eu estou conseguindo eliminar esse hormônio para que ele não recircule, que a recirculação também não é boa. Então, ele é extremamente rico, é uma precisão, é uma medicina de super precisão, eu consigo mexer para onde eu quero ir. Se eu uso testosterona na reposição, eu consigo saber se a paciente vai ter mais acne, mais perda de cabelo, porque ela tem uma preferência por uma via de quebra, ou pela outra. A progesterona, se ela está indo lá para a allopregnanolona para ajudar na nossa memória. Então, eu consigo intervir exatamente sem imaginar. Com o exame de sangue, eu estou imaginando a via que ela está usando. Fica só no indireto, né? Só no indireto. E com esse eu consigo saber toda a rota, toda aquela cadeia esterogênica linda da paciente, do que vira o que. Claro, tem que ter muito conhecimento para mexer nisso. A primeira vez que eu vi também, eu pensei, meu Deus, vou ter que estudar muito isso. É igual aquele Organix, 46 ácidos orgânicos. E esse tem ácido orgânico também. Também Menos, traz acho que uns 15 ácidos orgânicos. Eu levo 1 dia e meio para interpretar um Organix, de tão complexo que é o exame. Muito difícil. E ele tem o Dutch só hormonal, eu peço dos ácidos orgânicos, e tenho da curva de cortisol pela urina também. Que legal. Então, é um exame que a gente tem muito a falar, dá para dar uma aula só sobre isso, mas as pacientes que têm medo também eu estimulo muito que façam. E as pacientes estão se dando conta e eu digo assim, ele é caro. Caro é relativo, né? O que é caro? É uma coisa... Ferrari, uma Ferrari é caro? Não é, é bastante dinheiro, mas não é caro porque ela oferece o que ela vale, né? Então, uma coisa é o preço, outra coisa é o valor, né? E um exame que tem esse nível específico de informação... E é tão fácil, a gente coleta na urina, são 4 amostras. O problema é essa urina seca. Como é que eu faço uma urina seca? Eu tô aqui pensando. Difícil, né? Eu contacto o laboratório de São Paulo, compro, ela me manda o kit... Eu faço xixi num potinho, boto papelzinho dentro, boto o horário, preencho o cadastro para olhar toda a curva, deixo secar por 24 horas, boto de volta no envelope, mando para São Paulo e lá ela se vira. Ela manda para os Estados Unidos, faz o teste e em 21 dias está de volta. E a gente consegue intervir em cada passo dessa metabolização. Sim, você faz a reposição hormonal com segurança total do que você está fazendo. Infelizmente, né, no Brasil a gente tem uma limitação financeira, né? Porque, assim, plano de saúde não cobre esse tipo de... Quer dizer, plano de saúde não, plano de doença, né? Plano de saúde não existe, é você que faz teu plano de saúde. Se tivesse um plano de saúde, ele cobriria. Se fosse de saúde, é verdade, eu teria que pagar por esse exame. E muitos exames ótimos, assim, que a gente pode mandar para fora, trazem informações muito precisas, mas não é uma realidade para a maioria das pessoas. Isso é muito triste, né? Bom, a gente falou, então, que a maior causa de câncer de mama não é a reposição hormonal, é isso? E não é genético. E não é genético também. Tá, e aí, doutora? Qual é a maior causa de câncer de mama? É toda aquela parte dos 80%, 90% e da nossa parte balança. Toda ali, tem alguma coisa aqui que é mais impactante? No câncer de mama, obesidade. Obesidade. Ai, que sedentarismo. Alívio. Nossa, coisa boa ouvir isso, porque a gente quase não tem mulheres acima do peso no Brasil, né? É muito difícil ver uma mulher com aumento de circunferência abdominal. Você vê muito por aí?
Eu acho que... As minhas pacientes, não. Não, muito bem. Pior que não, porque eu vejo que só transita paciente elegante naquele corredor lá, né? Pra gente não ver mulheres acima do peso, é muito simples, é só não abrir o olho. Porque se você abrir o olho em qualquer lugar, aeroporto, supermercado, shopping center, a gente analisa um novo padrão, né? E o problema é que esse novo padrão, ele está sendo representado já também por algumas influências e blogueiras, assim, GG, que falam que você tem que se aceitar, que a felicidade está em se aceitar. E que você pode ser gordinha e saudável, né? Porque eu tô acima do peso, mas olha só, meu perfil de colesterol e minha glicose, creatina, ureia, TGO, TGP tão bons, né? Nossa, mas esses exames tão bons em quase todo mundo, né? Vai lá, faz um exame de marcador inflamatório. Pede lá uma proteína C reativa, um fibrinogênio, aí a casa cai. Aí a gente começa a ver. Uma insulina, é só pedir uma insulina de jejum. Mas o plano de doença vai reclamar. Vai dizer que é exame demais, né? Esse é um problema mesmo. Obesidade é a maior causa de câncer de mama. E as pessoas ainda por cima, ainda têm medo. Quer dizer, ainda tem medo da reposição hormonal? Tem que ter, porque numa paciente obesa, até mesmo o hormônio bioidêntico pode ser oxidado e se transformar num hormônio ruim para a paciente, né? É por isso que eu disse que a paciente tem que merecer, né? Tem que merecer e receber a reposição. Tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar bem. A paciente que eu passei para você hoje, que foi fazer os implantes hormonais com você. Perfeito. Paciente que faz a cartilha todinha, veio de longe, veio do Rio Grande do Norte. Olha só, olha o quanto ela cuida da saúde dela. Veio do Rio Grande do Norte, pegou um avião para vir fazer uma consulta contigo, colocar os implantes com você. E é uma paciente que me dá um orgulho, assim, porque ela chega a ser chata no nível de exigência com a saúde dela. Ela não aceita nada menos do que o ótimo, do que o perfeito, né? Você bota uma reposição hormonal de uma paciente dessas, o que vai acontecer? Você vai sacanear ela, né? Você vai fazer ela passar dos 100 anos. Ela vai passar bem. E hoje ela me contou que os colegas de trabalho dela, uma mulher de 55 anos, que trabalha 56, e ela me disse, tu é muito rica, que faz tudo isso pela tua saúde. Ela disse, não, eu não sou muito rica. Mas eu só dou prioridade. Prioridade. E eu contei pra ela que existia o Dutch Test, eu disse que ela estava tão bem que a princípio ela não precisava fazer. Ela disse, mas eu quero fazer. E foi o que eu fiz comigo mesma quando eu conheci o Dutch Test. A primeira coisa que eu disse, assim, eu quero um pra mim. Eu preciso saber. É bom conhecer o background, né? O que está por trás das cortinas, né? Que a gente não enxerga. Que é uma precisão muito, muito fina, né? É uma paciente que começa... Quem tem grandes indicações, quem não se adapta com a reposição hormonal, tu não tá fechando, não tá sabendo qual é a via. Bom, essa é mais sensacional ainda, né? Uma paciente dessa, eu tô imaginando que vai dar tudo bem. Porque senão quebra a gente, né? Não, mas a gente não sabe a via da estrona dela, né? Lógico, tudo é fígado, é enzima, é complexo enzimático, citocromo P450. Esse danado, ele faz o café para uns metabolizar rápido, para outros não, tudo, né? Tudo que passa pelo fígado depende desse complexo aí. E a gente deveria ter um aparelho de ultrassom, assim, passa no fígado só trazer toda essa informação. Falando em obesidade, mas por outro lado, que é o segundo câncer do Outubro Rosa, agora é o câncer de colo de útero, esse sim, a mulher precisa ir no ginecologista uma vez por ano para fazer a prevenção. Na verdade, também não. Agora eu me dei conta. O câncer de colo de útero está associado obrigatoriamente a HPV. HPV é uma doença sexualmente transmissível. Que ela vai diagnosticar como? Lá no meu consultório, fazendo Papa Nicolau, o preventivo do câncer de colo de útero. Mas é secundário também. Secundário, o HPV vai ser secundário a ter pego, né? Então, ter pego, o preventivo é usar um preservativo. Exato. Tudo é antes, né? É um passo antes. Evitar promiscuidade, evitar contato sem proteção, né? Exatamente. Tá, e vem cá. E por que é tão importante a gente falar sobre reposição hormonal? O que isso muda na vida da mulher? Por que ela tem que pensar em, quando ela entrar na menopausa, pelo menos pensar e cogitar e conversar com o gineco sobre a reposição do hormônio? Explica, por que é tão falado isso? O que traz de bom para a mulher? Para continuar jovem. Tipo isso. Eu ia dizer que você ia me pedir para fazer um outro podcast de tanta coisa boa
que tem para falar. Mas pra isso aí, continuar né? jovem. Pronto, falou tudo. Pra continuar tendo hormônio como antes ela tinha. Bom, primeira coisa, o estradiol, que é importante para nossa função. Qual é a principal causa de câncer de morte na mulher? É o câncer de mama? Não, é a doença cardiovascular. A segunda causa de câncer de morte é a fratura osteoporótica. E para que os hormônios servem? Para diminuir o nosso risco de doença cardiovascular, de fratura, etc, 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 né? Para que o estradiol é importante? Ele faz vasodilatação dos vasos, o que protege a mulher de doença coronariana, né? E de pressão alta, de né? pressão alta. Quando que a mulher mais infarta? Normalmente na menopausa. Sem hormônio. Sim. Ela na pré-menopausa, ela infarta muito menos que o homem. 5 vezes menos, né? Olha, 5 vezes. É protegida, né? É protegida pelo estradiol. Pelo estradiol. E assim, na menopausa, ela vai aumentando o risco, ela passa do homem e começa a infartar mais do que o homem. Só por causa do estradiol. Ou só aí já tem uma indicação. Falando em hormônio, né? Fora todo o resto, né? Sim. Exercício físico, dieta, enfim. E o osso, segunda causa de morte da mulher, Fratura na menopausa é de fêmur. fratura de fêmur. De fêmur e de quadril. Sim. E para que é importante o hormônio? Todos os hormônios, né? Progesterona, testosterona e estradiol, para formação e renovação óssea. Uma coisa que as pessoas não sabem é que a nossa estrutura óssea se renova a cada 10 anos. Se nós tivermos hormônio e outros cofatores. Minerais, vitaminas. Só o exercício. Em 10 anos tem um novo esqueleto. A cada 10 anos da nossa vida. A gente pensa assim, esse esqueleto vai ser para sempre, né? É curioso isso. E para esse osso é importante, né? E quando que a gente mais perde massa óssea e colágeno são os primeiros 2 anos da entrada da menopausa, porque tinha hormônio e de repente não tem. Seu corpo se depara com uma nova realidade, né? Caiu tudo. Caiu, não tem nada no sangue mais para oferecer. Outro benefício do estradiol que as pacientes adoram saber é quem escolhe aonde a gordura vai se distribuir é o estradiol. O homem tem aquela barriguinha, quanto mais idoso, pela falta de estradiol. É o estradiol que faz esse formato de maçã. Uhum. Não. Maçã. O estradiol faz o formato de pera. Na mulher? A falta sim. do estradiol faz o formato de maçã. Então, o estradiol... É por isso que a mulher ganha mais no culote. No culote. Que é menos inflamatório, menos mortal, né? Não é a gordura visceral. E quando a mulher na menopausa não tem estradiol, ela acumula no abdômen. Esteticamente é ruim. E para a saúde é pior ainda. Pior ainda. Olha aí, ó, só informações legais, hein? Para quem está em casa, que está entrando aí, tá chegando perto do climatério, pelo amor de Deus, começa a se preparar, começa a procurar um médico, um ginecologista que esteja atualizado, que tenha assim, o hábito de chegar em casa e abrir um livro, um artigo, estudar. Isso é muito importante. A informação é dinâmica. Hoje a gente tem o que se tem hoje de informação é praticamente 5 vezes mais do que o que a gente tinha 2 anos atrás, né? A informação ela está vindo num nível que a gente não consegue nem absorver isso. Então é importante que você procure um nutricionista que tenha esse vício por leitura, né? Por conhecimento, por atualização. E, bom, aqui você também usa bastante teu Instagram, né? Você bota bastante informação, tá trazendo para as pessoas, né? Depois vai aparecer aqui na tua telinha aqui teu Instagram, para as mulheres que querem te seguir. E você ajudar aí quem tá longe, né? Porque tem tanta coisa, às vezes, que você pensa assim, mas isso é tão besta, tão óbvio. Mas não é óbvio para você, mas não é óbvio para todo mundo não, né? Então é importante a gente colaborar com quem tá chegando nessa fase aí, e não só, né? Não só nessa fase de climatério, já tem mulher que já está na menopausa e a gente sabe que existe uma janela de oportunidade. Inclusive, traz essa informação aí, que é a pergunta que mais fazem para mim. Samuel, mas e aí? Depois que eu entrei na menopausa, quanto tempo eu tenho para usar hormônio? Quanto tempo?
o que se sabe? Quanto mais próxima a transição menopausal, melhor o benefício. Se sabe que até 10 anos depois da última menstruação, vamos ter mais benefícios do que riscos. Então, a famosa janela é 10 anos. Mas se sabe isso, que quanto mais cedo, melhor. E passou dos 10 anos, deu 12. Nossa paciente chegou em mim com 12. Mas ela é ótima. Tipo, essa paciente de hoje, ela faz tudo e está sofrendo. Eu vou botar na balança o risco-benefício. De maneira geral, temos mais benefícios do que risco até os 10 anos. Pode-se individualizar tudo e tem paciente que entrou há 2 anos que não vai usar. Porque ela não tem a condição mínima básica. Eu morro de pena dessas pacientes. Eu também. E porque muitas vezes são as que estão com osteoporose, que estão com sarcopenia, são as que mais se beneficiariam de ter que entrar com uma reposição hormonal e não podem, né? Porque o malefício vai ser muito maior. Tem muito mais calorão. Elas estão mais obesas, elas têm mais produção periférica de estrona pela obesidade. Pela gordura visceral. Isso. É triste. E tem muitas que chegam assim pro meu consultório. Eu me debato. Bom, e eu já sei de todas as perguntas que as pessoas fazem quando eu posto vídeo. Já estou ficando bom em prever perguntas. E assim, como a gente sabe que hoje tem muitas... Tem poucas ginecologistas trabalhando com essa visão integrativa, né, de saúde, a gente vai colocar esse podcast no ar e vai ter muita gente perguntando: como eu chego até a doutora Michele? Ela faz atendimento online. E quando a gente fala em atendimento online, para a ginecologia fica uma coisa meio estranha, né? Porque a paciente imagina que ela vai ter que fazer o exame com a perna aberta na webcam, na telinha do computador, né? Já tem até meme. Já tem? Já tem meme para isso? E eu sei que você faz atendimentos online, mas como que você faz? Como é que é? O que você oferece para a tua paciente quando você faz esse tipo de atendimento? Ela vai coletar os exames com o ginecologista da sua cidade, Papa Nicolau, vai fazer os exames de imagem na sua cidade e vai me apresentar eles. E vamos fazer uma consulta como se tivéssemos uma na frente da outra, sem poder tocar. Só tem essa diferença, não dá para tocar. Não, só precisa ter alguém para coletar o Papa Nicolau dela. Alguém que seja os olhos da Michele na sua cidade. E você... Agora a gente está tendo alguns problemas porque começou a ter bastante paciente de fora do Brasil, né? E a gente costuma falar muito mal, assim, do Brasil. A gente fala, o Brasil é horrível. Na minha experiência, atendendo pacientes que moram na Europa, nos Estados Unidos, existe uma coisa que o Brasil supera qualquer outro país do mundo, que é a oferta de facilidade de manipulação para tudo. Para nutrientes, para elementos, para vitaminas, para hormônios, né? É muito complicado atender. Eu tenho pacientes que fazem acompanhamento comigo, mulheres que estão na menopausa e que estão morando fora, e elas têm uma dificuldade muito grande. Elas precisam amigos que passem pelo Brasil, que levem esses gelzinhos para elas passarem na pele, assim. Então, assim, para quem está aqui no Brasil e gosta de reclamar do Brasil, pode parar, porque essa parte é uma parte que a gente se beneficia bastante, né? Porque a gente temos a medicina diferenciada também, né? Temos, muito boa, muito boa. Nossa medicina é maravilhosa. Eu vejo a Europa. A Europa acho que é a pior medicina do mundo, assim, que eu tenho percebido com os pacientes meus doentes que moram na Europa e como tem sido conduzida a doença deles. Uma coisa quase que primata, assim, indígena, uma coisa no meio do mato. Parece que tem um pajé lá tentando fazer de tudo com o mínimo possível de recurso, né? Parece que existe uma necessidade de economia, o que a gente também entende, né? Porque é um povo bem mais velho, né? Uma economia que já está inflada em relação a custo, né? O custo para manter um paciente idoso, doente, é muito grande, e a gente sabe que a Europa está sofrendo com isso, né? Com falta de verba para poder investir no tratamento de tanta pessoa doente por uma expectativa de vida muito grande, né? Mas eles têm que investir na saúde. Deveriam, né? Investir na prevenção. Tá errado o cálculo. Exatamente. Bom, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, faz o seguinte, te pegar de surpresa aqui. Dá uma dica para as mulheres que estão te assistindo, para homens e mulheres, né? Porque é muito difícil uma dica de saúde que seja para um gênero, né? Alguma coisa até tudo bem, mas de um modo geral serve para pessoas, né? Mas a gente sabe que
como o nosso título do podcast de hoje atraiu muito mais mulher, dá um recado, algum conselho para as mulheres que estão nos assistindo e que se deram conta que elas até agora estavam fazendo medicina de prevenção secundária e que elas não imaginavam que existia uma forma diferente disso, de cuidar da própria saúde prevenindo doenças. Dá uma olhadinha ali e fala para as tuas novas seguidoras. Olá, pessoal. Cuidem da saúde, façam a prevenção primária. E uma dica que eu acho muito legal quanto ao exercício físico, que todo mundo já errou na vida, a gente pensa, eu vou fazer academia para ficar mais bonita. E paga academia, tudo bem, que eu não vou. Então façam um exercício físico como remédio. E tem um efeito medicamentoso, né? Sim, e diminui a incidência de câncer, e diminui a hipertensão, e diminui a obesidade. Enfim, olhem para o exercício como um remédio. Eu vou porque eu preciso. Eu faço exercício e muitas vezes eu não estou com vontade de ir porque eu estou cansada, porque eu trabalhei, porque eu estou com preguiça, e eu vou porque eu penso. É o meu remédio. Ou eu vou virar uma... inflamada. Não, uma inflamada, e daqui a um pouco vai ter remédio para isso, remédio para aquilo outro, um para remediar, um para acordar, um para dormir, um para o estômago, um para melhorar a B12. Mas assim eu posso pedir para ti? Pessoal, vamos editar aqui, vamos cortar essa parte da Michelle que eu não gostei, porque ela falou que é para o pessoal se exercitar. Aí você vai acabar ferrando com o Brasil, porque você vai tirar o nosso título. Sabia que o Brasil tem um título? Que é o país com maior quantidade de sedentário da América Latina? Não tira esse título. O Brasil ele não ganha nada, não ganha a Copa do Mundo mais, não ganha. Aí você vai acabar. Tem que ter. Sabia disso? Na América Latina é o país com mais quantidade de sedentários, tá? E no mundo, estamos em quinto. Olha aí, ó, também não estamos tão mal, não. E quando a gente avalia o Código Internacional das Doenças, você já sabia que existe um livro catalogado das doenças? Código Internacional das Doenças. Todo mundo sabe que já pediu para testar. Já pediu um atestadinho que tem que ter o CID, né? CID. CID 10. Faz o seguinte, se você quer saber, se você que está em casa agora, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, agora eu vou acabar com um monte de gente que está em casa. Você quer saber se você é doente ou não e você acha que você não é doente, tá? Você acha que você não tem doença nenhuma? Bota no Google, pesquisa lá assim, CID, tá? CID, CID 10, né? Que é a atualização 10. Letra Z de zebra, 72.3. E aí você vai ver que possivelmente você é doente e não sabia. Isso vai dar o que falar. E depois você comenta abaixo desse vídeo aqui se você é um doente ou não. Bom, vamos finalizar aqui então. Mas eu acho que essa dica e essa tática das pessoas pararem de olhar para o exercício físico como Mas é fundamental. Estética. É fundamental. As pessoas falam, não, mas eu tô tão bem. Sinto bem. Eu tô magra, eu tô legal. Ou tô gorda, ou tô... Mas você enfim. vai ver que agora esse CID aí vai fazer muita gente vir pro lado da atividade física. E tem que pensar, não quero ir, é remédio, vamos lá. Tem tanta coisa que eu não quero fazer e eu faço porque A academia é cara. Vamos dizer, a gente não precisa de academia. Tem outras maneiras, o remédio é mais caro ainda. E outra, exercício E a você faz na saúde? praça. Você faz umas barras na praça, uns apoios no chão, dá uma corrida ao redor de um parque e deu. O INCA diz menos do que 150 minutos por semana aumenta o risco de câncer de mama. Olha aí. 150 minutos. Não é nem difícil fazer isso, né? Pelo amor de Deus. 30 Fácil demais. minutos por dia, 5 vezes por semana. Fácil demais, gente. Meia horinha. Tá lá no INCA, é medicina Não tradicional. é nem nós, bruxos, picareta aí da integrativa que estamos falando, né? É o INCA. Boa. Querida, eu quero te agradecer demais Obrigada. por você ter aceito este convite, ter vindo aqui trazer um pouco não, né? Trazer muito da tua informação, sempre atualizadíssima. Admiro muito isso em você, essa tua sede por conhecimento, por atualização. Cada vez que a gente conversa, você sempre tem algo novo para me trazer. Aprendo muito contigo sobre ginecologia e sobre outros aspectos de saúde também. E agradecer você por estar fazendo parte da minha equipe, por ter aceito um dia compor a equipe da Clínica da Lelast e ajudar com tanta sabedoria, empenho e amor as nossas pacientes que procuram o atendimento para cuidar da saúde da mulher. Obrigado mesmo, viu? Eu agradeço a acolhida.
O compartilhamento. Você faz parte do time e só vai sair desse time se um dia você quiser, porque os pacientes, elas têm um amor por você, assim, elas usam muito tempo tiram o tempo da minha consulta para ficar falando bem de você. Eu digo, ei, volta, vamos falar aqui da nossa parte. Eu sei, a doutora Michele é ótima, eu sei disso. Não precisa ficar aqui enchendo ela aqui de elogio. Que bom. Mas está todo mundo muito feliz com a tua participação nesse time aí. Obrigado de coração. Pessoal que assistiu este podcast, poderia agora no final comentar aqui embaixo o que você achou, dúvidas, né? Para a gente também fazer uma live ou um novo podcast. Dúvida vai ter demais. Lembrando que você pode compartilhar, aliás, pode não, você deve compartilhar esse podcast com os amigos, com família, colocar o linkzinho no grupo lá de WhatsApp. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, aciona aquele sininho para receber toda semana lá um aviso de novos vídeos falando sobre saúde, prevenção, qualidade de vida. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.